Olá, esta é mais uma edição do Sindepres Responde. Esse programa é feito especialmente para você, prestador de serviços. A nossa convidada de hoje, Xênia Paula Lima, advogada do Sindepres. Xênia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Cleide, a oportunidade de estar aqui, podendo contribuir, com os nossos associados, tirando e esclarecendo todas as dúvidas existentes. Okay. Bom, esse programa é transmitido pela internet no site www.tvsindepres.org.br. Para você que está nos assistindo, manda sua dúvida, pergunta e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. Xênia, antes da gente começar aqui a nossa conversa de hoje, conta um pouco sobre o seu trabalho aqui no Sindepres. Sei que você já está aqui há 13 anos, por exemplo, no departamento jurídico. É isso mesmo, Cleide. Bom, eu comecei no Sindepres, há aproximadamente 13 anos, entrei aqui como estagiária, e hoje eu faço parte do departamento coletivo da entidade. Em nosso departamento, nós fazemos ações coletivas, nós resolvemos questões de forma coletiva, via Ministério Público do Trabalho, via Ministério do Trabalho, até mesmo chegamos a chamar as empresas aqui e muitas coisas que nós fazemos aqui no sindicato hoje, Cleide, 70% nós conseguimos resolver extrajudicialmente, sem às vezes a necessidade de ingresso de ação, que hoje a gente sabe, como está o judiciário, às vezes demora muitos anos, então nós conseguimos resolver parte da demanda só na mediação, só na conversa com os trabalhadores, conversa com a empresa, Então esse é o nosso departamento coletivo do sindicato, resolvemos questões de formas coletivas, Se caso a gente não consegue resolver as questões no coletivo, aí os empregados são direcionados a um departamento individual da entidade, E aí é prestado toda a assistência necessária. Bom, hoje nós vamos falar sobre trabalho temporário, afastamento de trabalho, aposentadoria, entre outros assuntos. Bom, primeira pergunta, Xênia, parece simples, mas necessária e importante. Então, é uma dúvida que, particularmente, às vezes eu tenho dificuldade de entender. Então, o que é o trabalho temporário? Bom, Leide, o próprio nome já diz, é um trabalho temporário, é um trabalhador temporário. Vale dizer, Cleide, apenas só para esclarecimento, que um trabalhador é diferente do empregado e de um funcionário. E as pessoas confundem muito isso daí. Trabalhador somos todos nós, Todos nós que fazem alguma atividade de forma remunerada é trabalhador, E no caso do trabalhador temporário não é diferente. É temporário por quê? Porque tem um prazo específico para ele desenvolver aquela demanda, aquela obra, enfim. O trabalho temporário, Cleide, ele é regido pela Lei 6.019 de 1974, tá? Essa lei, ela veio para regulamentar essas atividades temporárias, por exemplo, Hoje, em algumas datas festivas, como Dia das Mães, Páscoa, Natal, enfim, Dia das Crianças, as empresas de trabalho temporário, ela contrata esses trabalhadores para ficar ali num determinado período. Hoje o Ministério do Trabalho fala que é até 3 meses. Então, por exemplo, uma fábrica de chocolate, ela começa a contratar os seus trabalhadores a partir do finalzinho do ano. Ela já começa a trabalhar, porque embora a Páscoa acontece em abril, ele já vem ali. Quando vai chegando o dia mesmo da Páscoa, algumas empresas já dispensam esses trabalhadores, E aí faz o pagamento certinho dos haveres rescisórios dele, tá? Uhum. Mas o trabalho temporário, ele é para caráter transitório, tá? Ou substituição de pessoal. Por exemplo, na sua empresa, vamos supor que você seja uma grande empresária. Na sua empresa, você tem uma gestante e vai sair de afastamento de licença maternidade. Você pode contratar um trabalhador temporário para substituir a prestação de serviço que ora era dada por aquela gestante, Então, assim, é de uma forma temporária, que tem um prazo estabelecido, Não são todas as empresas que podem prestar esse trabalho. A empresa necessariamente ela tem que ter autorização do Ministério do Trabalho. Isso é muito importante porque hoje no mercado, nós como entidade sindical, vemos várias empresas que elas atuam nesse segmento, mas elas não têm autorização do Ministério do Trabalho. Então aí desconfigura. Porque como é regido por essa Lei 6.019, então tem uma série de requisitos que a empresa tem que seguir. Tanto a empresa que contrata como o trabalhador também temporário, Okay.
Com a mudança que houve no final do ano, hoje o contrato de trabalho temporário ele pode ir até os 9 meses, é isso mesmo? É isso mesmo, Cleide. Agora, no dia 1º de julho de 2014, teve uma portaria expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, dizendo que o trabalho temporário ele pode se estender por até 9 meses, tá? Mas é específico, tem uma situação específica, desde que seja para substituição, tá? No mais, permanece os 3 meses mesmo. 3 meses, prorrogáveis por mais 3 meses, caso a empresa ela tenha autorização do Ministério do Trabalho. Inclusive, Cleide, essa autorização é até para prorrogação também. Ou seja, a empresa ela tem que ter a autorização do Ministério do Trabalho para ela poder praticar esse tipo de atividade e ela também tem que ter autorização do Ministério do Trabalho para ela poder prorrogar esse contrato de trabalho temporário, porque ele é de até 3 meses, prorrogáveis por mais 3 meses. Entendi. Ok. E, Xênia, quais são os benefícios e os direitos para o trabalhador temporário? Tá. Olha, Cleide, os benefícios são o benefício que aquele empregado do tomador contratado no tomador de serviço ganha. A mesma coisa. Né? 13º, férias proporcionais, salário, descanso remunerado, né? Garantia previdenciária e as verbas em geral, tá? Então, ele tem basicamente os mesmos direitos. A única coisa que ele não recebe é o aviso prévio e a multa dos 40%. Do fundo de garantia, porque é um contrato por prazo já determinado, é uma espécie de contrato por prazo determinado. A não ser, Cleide, esse caso, o empregado, ele fez um contrato por prazo de 3 meses e o empregador rescinde esse contrato, ele tem que fazer o pagamento de equivalente a 50% das verbas rescisórias que ele deveria receber no término do contrato. Entendi. E para o trabalhador que alcançar, por exemplo, 9 meses dentro do trabalho temporário, certo, ele passa ou ele tem direito ao seguro-desemprego, por exemplo? Não, não tem, Cleide. Por quê? Porque o seguro-desemprego ele é um benefício que o governo dá ao empregado que ele tem aquela necessidade pelo fato de não ter arrumado o emprego. Tá? Então, ele não tem, mesmo tendo, inclusive, né, pela nova lei que entrou em vigor a partir agora do dia 28 de fevereiro, a lei ela mudou algumas regras do Ministério do Trabalho. Então, ele nem atingiria o período que é o requisito mínimo para poder se habilitar o seguro-desemprego. Então, assim, o trabalhador temporário, por mais que ele tenha um contrato que se prorrogue por até 9 meses, ele não tem direito de receber o seguro-desemprego. Ok. Uma situação onde, por exemplo, um trabalhador ele está recebendo o seguro-desemprego. E aí ele consegue, nesse período, um trabalho temporário. Ele perde esse direito? Não, ele não perde, né? Esse direito vai ficar suspenso, tá? Do período que ele tiver contratado, porque embora o trabalho temporário ele tenha até 3 meses, ele pode durar até 3 meses, mas a empresa pode contratar por um tempo muito menor que 3 meses, tá? Então, esse período que ele estiver exercendo essa atividade temporária, o benefício fica suspenso e ele pode retomar as parcelas faltantes. Ok. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos em 1 minuto. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepres, na Praça Padre Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101 8688 ou acesse o site www.sindepres.org.br. Sindepres, sempre trabalhando para você. Voltamos com o Sindepres Responde, com a nossa convidada, Xênia Paula Lima, advogada do Sindepres. Xênia, e quando o trabalhador temporário pede demissão, quais são os direitos dele nesse caso? Olha, Cleide, o pedido de demissão, ele vai ter direito a saldo de salário, a férias proporcionais e 13º proporcional, tá? No caso do fundo de garantia, como houve o pedido de demissão, até mesmo no contrato por tempo indeterminado, ele perde esse direito.
Tá? Ok. De estar reavendo esses valores depositados, né? No caso de pedir demissão, aí não tem como o que se fazer. Só saldo de salário, 13º e férias proporcionais. Bom, essa próxima dúvida, na verdade, eu acho que ela engloba qualquer trabalhador, terceirizado, temporário, enfim. Quem é que tem direito a salário família? Olha, Cleide, todo trabalhador que comprovar, né, tem que ser comprovado, tá? Primeiro, é um benefício pago pela Previdência Social a todo trabalhador que percebe como salário o valor de R$ 725, tá? Até um limite de R$ 1.089, tá? Por filho. Eu acredito que hoje a tabela da Previdência dá um valor de R$ 37 por filho. Esse filho pode ser inválido, tá? Ter idade de até 14 anos, ou essa pessoa, esse trabalhador, ele ter a guarda de filho, ou ser responsável por alguma criança, enfim. Ele pode estar recebendo esse salário família, tá? Ele tem que apresentar, né, as certidões, a empresa vai apresentar os documentos necessários para ele poder apresentar na empresa e poder se habilitar, e a empresa vai fazer esse recolhimento aí para ele. Ok. Bom, a dúvida é o seguinte: um trabalhador afastado pela Previdência Social por motivo de doença tem direito à correção salarial igual aos trabalhadores ativos quando ele retornar ao seu posto de trabalho, por exemplo? Tem, tá? Esse trabalhador, mesmo que ele fique por um bom período afastado, né? Porque hoje a Previdência está sendo bem seletiva em relação aos afastamentos, né? Mas a gente tem caso de trabalhador que fica 4, 2, 3 anos afastado pela Previdência, né? Então, tem as correções, né? De database, de convenção coletiva, né? De negociação coletiva com cada sindicato da categoria. Então, esse trabalhador, quando ele retorna, ele tem direito, sim, de reaver todas essas correções que são incorporadas no salário dele. Tá? Então, ele não perde, ele pode ficar tranquilo, né? Que quando ele retornar, ele vai rever tudo isso daí. A empresa é obrigada a fazer essa correção. Eu imagino, por exemplo, que essa dúvida deve ser a dúvida de muitos trabalhadores, né? Sim, porque nós temos vários casos, né, Cleide, de trabalhadores que ficam afastados pela Previdência Social, e como a gente pode ver hoje, né, o que está dando o maior índice de afastamento hoje na Previdência é por doenças ligadas à depressão, à síndrome do pânico. Então, as pessoas ficam, às vezes, mais de 2 anos afastadas e ela não perde, né? É bom que ela não perde, né? Ela acompanha, né, a correção de todo esse período que ela ficou afastada, né? De correção de database, enfim. Todos os direitos ele recebe, sim. Ok. Xênia, e no caso do trabalhador que está próximo a se aposentar e que está trabalhando, a empresa ela é obrigada a dispensar esse trabalhador? Não, Cleide. Hoje, o empregado, mesmo ele se aposentando, a empresa pode continuar e manter o contrato de trabalho dele normalmente. Se a empresa resolver dispensar o trabalhador, ela vai ter que fazer o pagamento da multa do fundo de garantia. Antigamente não podia. Agora tem uma orientação jurisprudencial e os tribunais superiores do trabalho já estão entendendo desta forma. A empresa dispensou o empregado por fato de aposentadoria, ela tem que fazer o pagamento dessa multa, que é equivalente a 40% do fundo de garantia. Ok. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos em 1 minuto. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Voltamos com o último bloco do Sindepress Responde com a nossa convidada, Xênia Paula Lima, advogada do Sindepress. Xênia, qual é a diferença entre insalubridade e periculosidade? A insalubridade, Cleide, ela é devida quando o trabalhador ele trabalha com poeira, com ruídos,
vamos supor, um trabalhador que trabalha com enfermos, pessoas enfermas, ou trabalha em locais que pode acabar afetando a saúde. Até em relação, o Cleide, produtos de limpeza. Então, esses trabalhadores são os trabalhadores que recebem um adicional de insalubridade. A periculosidade, né, o nome já diz, né, são trabalhadores que exercem atividades perigosas. Por exemplo, um frentista de um posto, ele exerce uma atividade perigosa, porque ele está ali ligado, né, o trabalho dele mexe com inflamáveis. Então, ele mexe com uma atividade perigosa. Vamos supor, um empregado que trabalha com manutenção de poste elétrico, ele também mexe com atividade perigosa. Então, ele recebe um adicional por esse motivo, né? Um adicional de periculosidade é quando o trabalhador ele mexe com coisas perigosas, né? Podemos citar aqui como exemplo um frentista ou um trabalhador que faz manutenção de posto de energia elétrica e o trabalhador insalubre que trabalha ali com coisas não perigosas, poeira, produtos de limpeza. Então a Justiça do Trabalho hoje ela tem até reconhecido que é devido adicional para trabalhadores que exercem esse tipo de atividade. Por exemplo, uma trabalhadora que perdeu parte da audição em função do ruído da empresa, do local de trabalho, a empresa é obrigatória a pagar esse adicional de insalubridade para ela? Então, nessa questão, Cleide, a empregada primeiro tem que ser feita uma perícia. E se for constatado? Se for constatado, a empresa vai ter que pagar. Porque tem que ver se foi decorrente desse ruído do trabalho. Tem que ver se a causa foi decorrente ao trabalho, né? E se for constatado, isso, claro, tem que ter perícia, né? Tem que se discutir na Justiça do Trabalho, né? Sendo constatado, a empresa tem que pagar, porque provavelmente uma empregada que ela sofreu com essa audição e foi detectado que essa perda de audição foi decorrente ao trabalho, né? Hoje a gente vê inúmeras ações que trabalhadores, eles pleiteiam, principalmente trabalhadores que trabalham com venda por telefone, né? Ou teleatendimento. Então, alguns, eles chegam até a ingressar na Justiça do Trabalho requerendo esse adicional de salubridade, né? Devido à perda, mas enfim, isso aí tem que ser discutido judicialmente, tá? E tem que ser constatada por meio de perícia médica. Xênia, uma vez constatado que foi adquirido aquele problema em função do ruído da empresa mesmo, esse trabalhador, ele pode continuar trabalhando dentro dessa empresa? Ele até pode, né? Mas assim, geralmente as ações trabalhistas, elas são ingressadas após o término do contrato de trabalho, tá? Mas temos casos sim, já vi casos aqui, até mesmo aqui no sindicato, que num determinado tomador de serviço, né? Que a gente fala tomador, porque nós somos empregados de empregados terceirizados. Então, foi feita uma perícia no local e foi constatado que era devido ao adicional de insalubridade. Até então, a empresa não pagava. Então, devido a uma reclamação trabalhista que teve, a empresa passou a pagar. Porque esse trabalhador que foi buscar esse adicional, esses direitos, ou entre outros, na justiça, e o juiz mandou a perícia aí no próprio local para apurar se existia ou não, e a empresa começou a pagar a partir dali. Então, tem que ser feito um laudo específico, né, de uma perícia no local para apurar se é devido ou não. Ok. E é possível o trabalhador receber, por exemplo, os dois adicionais, periculosidade e insalubridade? Cleide, a regra é não, tá? Mas assim, a Justiça do Trabalho tem se inovado com várias questões polêmicas, né? E uma delas é a questão do acúmulo do adicional, do periculosidade e insalubridade, tá? E alguns tribunais têm reconhecido que é possível acumular, sim. Mas assim, deixando aqui bem claro que a regra é não. Ou você opta por insalubridade ou periculosidade, tá? A regra é essa, tá? Mas às vezes, né, o trabalhador, ele entende, e se for feito também um pedido bem formulado, né? E é possível, tá sendo possível. Que seja isso. concedido. Isso. Está sendo possível. É claro que não são todos, mas nós já tivemos algumas decisões, né, inovadoras, inclusive, né,
que é possível o acúmulo dos dois adicionais. Ok. Xênia, uma dúvida aqui, a pergunta é bem longa, né? Caso uma atividade deixe de ser considerada insalubre ou o grau de insalubridade seja reduzido por meio de ato de uma autoridade competente, o empregado continua a receber por direito adquirido? Não. Não, porque esse adicional, Cleide, ele é pago exatamente por devido à insalubridade ou à periculosidade. Né, devido a colocar a sua vida, né, fragilizar a sua saúde, ou colocar você trabalhar e exercer atividade de perigo. Você deixou de fazer aquela atividade, você não tem mais o direito de receber o adicional. Porque ele só é devido até o momento que você exerce essa atividade. Deixou de exercer, não é mais devido. É a mesma coisa que acontece de um trabalhador que trabalha à noite. Ele recebe um adicional noturno pelo fato dele trabalhar à noite, né? Porque a ciência, a medicina fala que realmente, né, tem um desgaste na saúde do trabalhador. Então, ele deixou de trabalhar à noite, ele também perde, né, esse adicional noturno. Aí volta a ganhar normalmente o salário, né, sem o acréscimo desse adicional. E periculosidade, insalubridade é a mesma coisa. Ainda mais tendo uma perícia médica no local. Foi feita uma perícia para uma pessoa especializada, uma pessoa que tem o conhecimento, né? Então, aí perderia, sim, o pagamento. Embora é difícil, viu, Cleide? Né? Ele pode, o que acontece muitas das vezes, a empresa, principalmente empresas de prestação de serviço, né? Hoje você está disponibilizado num tomador, amanhã você está no outro, né? Então, assim, o que acontece mais é o empregado ser mudado, né? Muda-se o posto de trabalho, tá? Mas se naquele posto ficou constatado por laudo de autoridade competente que não é mais devido, porque às vezes é mais barato para a empresa ela investir na saúde do trabalhador do que fazer o pagamento adicional. Às vezes, medidas simples, a empresa ela consegue reduzir um passivo, mas tem que ser constatado por um órgão competente, tá? Recebe adicional, se a empresa investiu ali para melhorar a qualidade de trabalho, o espaço físico do trabalhador, e veio esse laudo e foi constatado que não é mais devido, aí o empregado ele perde esse direito ao recebimento desse adicional. Ok. Agora, uma dúvida de interesse geral, por exemplo. Existe um prazo determinado para a empresa pagar as verbas de uma rescisão de contrato, por exemplo? Tem. O próprio artigo 477 da CLT estabelece o seguinte, Cleide, a empresa que demitiu o trabalhador, ele foi demitido e ela indenizou o aviso prévio dele. O pagamento vai se dar a 10 dias após a dispensa do trabalhador. Então, a empresa tem 10 dias para fazer esse pagamento, em caso o trabalhador tenha o aviso prévio indenizado. Se o trabalhador, a empresa, demitiu e quer que o trabalhador cumpra o aviso, o pagamento tem que ser feito imediato ao término do aviso prévio. Tá? Então, tem essas duas possibilidades. Na data do término do contrato, tá? Ou os 10 dias. No contrato, inclusive no contrato por tempo determinado, porque às vezes a empresa ela faz um contrato temporário, tá? Que é uma das modalidades de contrato por tempo determinado, ou ela tem um contrato mesmo, vai de 1 ano, né? Que é regulamentado por uma outra lei, e aí ela, durante aquele período, o trabalhador tem que receber ao término do final do contrato, tá? E se a empresa não paga, né, nesses 10 dias, se for aviso prévio indenizado, ela tem que fazer uma multa equivalente a um salário do trabalhador, tá? Então, tem os prazos, né? Eles são regulamentados pelo artigo 477 da CLT, e o empregado tem que observar, porque se esse prazo, inclusive, cai no final de semana, a empresa tem que antecipar, tá? O aviso prévio dele terminou no sábado, ela tem que fazer o pagamento antes. Tá? O aviso, os 10 dias para pagamento caiu no sábado, a empresa tem que fazer o pagamento na sexta. Então, tem que observar muito isso, porque não é o próximo dia útil, não, você tem que antecipar. E ela não pagando dentro desse prazo, ela tem que fazer o pagamento paga de uma multa equivalente a um salário normativo, um salário do trabalhador. Tá? Então, os trabalhadores ficam atentos, né? Se caso acontecer demissão da empresa, se o aviso for cumprido, o pagamento imediato ao término do aviso. Se o aviso foi indenizado, 10 dias. Se caiu o final de semana, os 10 dias, a empresa tem que fazer o pagamento antecipado. Xênia, nossa última pergunta. O trabalhador retorna de férias.
Ele tem alguma estabilidade caso a empresa queira demiti-lo? Olha, Cleide, a lei não prevê estabilidade alguma em caso de trabalhador que está de férias e retorna ao trabalho. São perguntas que acontecem diariamente aqui na nossa entidade. Diariamente, o trabalhador, olha, saí de férias, estou voltando hoje, a empresa está me mandando embora. Eu tenho estabilidade? Não, não tem estabilidade. Né? Então, deixar assim muito bem claro que retornou de férias, a empresa ela pode sim rescindir o contrato de trabalho individual. Ok, muito obrigada aqui pela sua participação. Você quer deixar aí alguma nova observação, consideração aí que a gente não tenha feito aqui? Cleide, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, né, podendo contribuir com mais esse trabalho aqui do Sindepress, TV Sindepress Responde, né? E eu quero deixar aqui um abraço para todos os associados que têm nos assistido, têm acompanhado esse programa e que vocês venham formular suas dúvidas, né? Estamos aqui para poder responder da melhor forma possível. Eu já agradeço, meu muito obrigado, Cleide. Okay. Bom, a todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.